Olá, meu nome é André Azenha, eu trabalho com produção cultural, sou um dos diretores do Santos Film Fest, festival de cinema que acontece anualmente na cidade de Santos. Sou um dos coordenadores da Cinesen Edições Literárias, que é um selo editorial voltado ao cinema, ao audiovisual e o registro histórico dessa arte que nos fascina. Em virtude de Santos ter uma tradição cinematográfica, né, ter um segmento pujante, repleto de talentos, cinemas que ajudam a promover o audiovisual e a produção fílmica brasileira, eu decidi, com essa palestra, workshop, essa conversa, traçar uma reflexão junto com você que está aí do outro lado, sobre a importância do cinema nacional, principalmente no período pós-retomada, né, dos últimos 20 e poucos anos aí, de uma maneira acessível, né, de entendimento para todo mundo, resumida, e aí, a partir daqui, eu sugiro, quem tiver interesse, pesquisar mais sobre os filmes que eu vou citar e tal, tá bom? A gente começa aqui, né? O nome dessa conversa é a importância do cinema nacional a partir de uma perspectiva da retomada. Hum, o cinema brasileiro sofreu um impacto muito grande quando o Collor extingue a Embrafilme, ali no comecinho dos anos 90, né? O Brasil teve um auge da sua produção fílmica no cinema novo. A gente teve momentos super importantes na Cinédia, na Veracruz, né? Antes ainda. Depois, nos anos 70 e uma partezinha dos anos 80 ali, um cinema mais popular, né? A gente teve o cinema marginal dos anos 70 e nos anos 80 as pornochanchadas, um cinema de viés mais popular, mas que serviu para que muita gente mantivesse trabalho, tivesse oportunidades de trabalho. Né? Eu, Collor vai, fecha a Embrafilme, é um momento que o cinema nacional praticamente zera a sua produção de longas-metragens. Ainda dentro do governo Collor que é criada a Lei Rouanet, uma lei de incentivo cultural, que daí vai passar a abrir oportunidades para uma retomada, um novo crescimento do âmbito cultural brasileiro. Mas nesse momento que o Collor extingue a Embrafilme, é um momento de muita dificuldade para a produção nacional. E aí, em 1994, nós temos o La Marca, um filme do Sérgio Rezende. Chega um momento que só a equipe desse filme está trabalhando no Brasil, né, para a realização de um longa-metragem. É um filme que foi feito a partir de um edital estadual no Espírito Santo. Né, ele teve grande parte de suas filmagens foram realizadas nesse estado. É uma cinebiografia do Carlos Lamarca, né, que foi um revolucionário, enfim, combateu a ditadura militar. E foi um filme que teve um bom orçamento e um orçamento considerado recorde para a época até, né, de mais de R$ 1 milhão, e que teve um público de algumas centenas de milhares de espectadores no momento em que não havia filme brasileiro sendo lançado e as pessoas iam ao cinema basicamente para ver só filme estrangeiro, filme hollywoodiano. Então, Lamarca, ele dá o início de uma retomada do cinema nacional que vai se concretizar e ser oficializada, digamos assim, né, para a história do cinema nacional, com Carlota Joaquina em 95, filme da Carla Camurati com a Marieta Severo, que daí sim vai atrair mais de 1 milhão de espectadores, e a partir dele teremos uma sequência de vários filmes de êxito de público e de crítica e de projeção internacional do nosso cinema. Um exemplo é o Tieta, do Agreste, do Cacá Diegues, com a Sônia Braga, que divide a crítica, mas que é um grande sucesso de público, e o Inácio Araújo, da Folha de São Paulo, um crítico importante para a nossa história, ele vai elogiar esse filme do Cacá Diegues. E com uma maior frequência de produções nacionais acontecendo,
obviamente os talentos vão se colocando, vão se fortalecendo e acabamos acompanhando uma série de filmes que brilharam dentro do Brasil e internacionalmente, conseguindo inclusive indicações ao Oscar, como foram os casos de O Patrilho, O Que É Isso, Companheiro, O Central do Brasil, do Walter Salles, em 98, que vai conseguir 2 indicações para filme em língua estrangeira e de melhor atriz para Fernanda Montenegro, né? Além de ganhar prêmios no Festival de Berlim e tantos outros. E talvez o ápice dessa projeção internacional venha com Cidade de Deus, que vai conseguir 4 indicações em categorias principais do Oscar, né? Ele não consegue indicação para filme em língua estrangeira, porque no ano que ele tenta essa indicação, ele não tem uma campanha muito forte internacionalmente. Depois, no ano seguinte, ele volta já com a distribuição da Miramax, e aí, nos Estados Unidos, muitas pessoas vão achar que é um filme de Spike Lee, por exemplo, e esse filme vai conseguir ter uma circulação forte nos Estados Unidos e consegue indicações para o Fernando Meirelles, de direção, roteiro adaptado, para o Braulio Mantovani, que é um roteirista que trabalhou em Tropa de Elite, e tantos outros filmes de reconhecimento aqui no Brasil, né? Um roteiro feito a partir de um livro do Paulo Lins, para fotografia e para a melhor montagem do Daniel Rezende, que depois assumiria a função de diretor em filmes como Bingo, Turma da Mônica Laços. E o Cidade de Deus, esse êxito dele, ele transcende as fronteiras do Brasil, entrando, por exemplo, entre os 100 melhores filmes de todos os tempos no Guia Zahar de cinema, do Ronald Bergen, que é um crítico britânico, e no IMDb também, vai influenciar produções estrangeiras, inclusive filmes na Inglaterra, e principalmente Quem Quer Ser um Milionário, que alguns anos depois vai ganhar 8 estatuetas no Oscar, no filme do Danny Boyle, e que nitidamente traz influências e referências tanto à trama como em aspectos técnicos do Cidade de Deus, como fotografia, montagem, né, e entre outros aspectos. Então, Cidade de Deus, ele abre as portas de uma maneira para o cinema nacional e internacionalmente que poucos filmes na história tinham conseguido, né? Principalmente na época do Glauber Rocha, do Cinema Novo. E o Cidade de Deus, nesse período pós-retomada, é o grande êxito. É um filme que vai fazer sucesso de bilheteria no Brasil também, e também vai ter uma influência muito grande dentro do país para filmes como Tropa de Elite, Salve Geral, Carandiru e tantos outros, né? É um filme que foi feito com pouco orçamento, grande parte do elenco era de não atores profissionais, foram jovens de comunidades vulneráveis que foram treinados, né? Participaram de oficinas de formação ministradas pela Katia Lund, e com alguns atores pontuais, o Seu Jorge, Matheus Nastergaile, né? E a própria Alice Braga está no filme. E esse filme vai ser fundamental e talvez seja o filme mais importante da retomada do cinema nacional. O filme britânico que eu quis citar é o Juventude Rebelde, que a imprensa britânica vai dizer que é a resposta britânica ao Cidade de Deus, logicamente sem a mesma repercussão, sem a mesma relevância para o cinema internacional. Com as leis de incentivo e os projetos voltados ao audiovisual, o cinema brasileiro tem um boom, né? E em relação ao público, né, que é fundamental para qualquer filme, o principal momento de resposta é em 2010, quando pela primeira vez mais da metade das salas de projeção do Brasil é ocupada por filmes nacionais. No caso, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, do José Padilha, que vira, então, a maior bilheteria da história do cinema nacional, superando Dona Flor e Seus Dois Maridos.
e 2 filmes de temática espírita, O Nosso Lar e o Chico Xavier, que é a cinebiografia do médium brasileiro mais famoso, né? Então, nesse momento, mais da metade das salas estão ocupadas por filmes nacionais, contribuindo para todo um segmento de trabalho que envolve dezenas, centenas de profissionais. E esse trabalho, tendo continuidade, ele vai obtendo mais resultados de cunho internacional, né? O Menino e o Mundo, por exemplo, uma animação feita pelo Ale Abreu, é indicada para o Oscar, vence o Festival de Annecy, na França, que é considerado o Festival de Cannes da animação, prêmio que o filme Uma História de Amor em Fúria, também outra animação nacional, já tinha conseguido. O Democracia em Vertigem, da Petra Costa, é indicado ao Oscar de melhor documentário. O Bacurau consegue prêmios em Cannes e vários outros festivais, né? Um filme do Kleber Mendonça Filho com Juliano Dornelles. E o Sócrates, que aí, né, tem uma relação, um carinho especial com o Santos, porque basicamente envolve a equipe do Instituto Querô, que é uma ONG importantíssima aqui para a região, para o desenvolvimento da cadeia produtiva cultural, da inclusão por meio da cultura. O Sócrates vai ter indicações ao Independent Spirit Awards, vai conseguir prêmios em vários festivais, e é um filme feito basicamente em Santos e na Baixada Santista, né? Então, o reconhecimento internacional é consequência de um trabalho de longo prazo feito tanto pelo poder público, por instituições, por produtoras, né? Um conjunto que faz com que a gente consiga ter a perspectiva de uma indústria sendo desenvolvida no país. E o que é fundamental para que essa indústria vá ganhando os primeiros passos, né? Uma indústria que a gente ainda não tem, mas que vá conseguindo galgar degraus, né? Um cinema variado, que invista em diferentes gêneros. Então, aí eu falei de documentário, falei de filmes de tom dramático, tem animação. O Brasil, nos últimos anos, também cresceu no gênero terror, tem festivais específicos para o gênero terror. Esses filmes, como o do Rodrigo Aragão, conseguiram prêmios internacionais, né? O gênero terror, por exemplo, é um segmento do cinema que muitas vezes é possível ser feito com um orçamento menor, mas que quando consegue impactar o público tem um retorno financeiro muito grande. Então, um cinema variado faz com que você tenha mais pessoas trabalhando e uma gama maior do público também prestigiando. 2017, registramos um recorde de longas-metragens lançadas em circuito comercial, né? Então, é importante que os filmes feitos a partir de editais, do fomento público, consigam chegar à população, né? Serem distribuídos. Por isso também que é importante que existam projetos de distribuição, de exibição de filmes nacionais, desde as capitais até cidades menores. A gente está num país que menos de 10% das cidades possuem sala de cinema, né? Por exemplo, a França, que tem uma cultura cinematográfica de décadas, desde, bom, o cinema basicamente surge lá com os irmãos Lumière, tem uma cultura cinéfila muito enraizada no seu dia a dia. E, por exemplo, o Menino e o Mundo, que eu citei, teve mais público lá, num país geograficamente de população bem menor do que no Brasil, que é um país de medidas continentais, né? Proporções continentais. Então, 2017 temos esse recorde. É importante registrar aí o período, né? E só que aí acontece algo que está muito presente na história do cinema nacional, né? Quando o cinema nacional está se desenvolvendo, vem algo que o interrompe, impedindo o desenvolvimento de uma indústria. E quando a gente fala de indústria, a gente fala do quê? O dinheiro que é investido, ele vai resultar na realização das obras audiovisuais, sejam filmes, séries, novelas, videoclipes e por aí vai. E esse dinheiro vai retornar e a gente acaba tendo esse ciclo contínuo
que possibilita, inclusive, a exportação desses produtos, né? A nossa cultura sendo representada lá fora, o público consumindo, e aí cada vez mais um crescimento de empregos, de oportunidades, né? Um empreendedorismo dentro do cenário cultural. Mas na história do nosso cinema a gente vê mais de uma vez esse ciclo sendo interrompido e a gente não consegue ter uma indústria é, concreta como existe nos Estados Unidos com Hollywood, na Índia com Bollywood ou na Coreia do Sul, que é um país que tem se destacado demais nos últimos anos nesse sentido. Em 1º de janeiro de 2019, o Ministério da Cultura é extinto, começa a acontecer o sucateamento da Cinemateca, né? A Ancine tem editais paralisados. É importante ressaltar que o que é produzido no audiovisual vem do Fundo Setorial Audiovisual, que é dinheiro de imposto do segmento, né? Não é tirado dinheiro da saúde e outras áreas para que os projetos sejam realizados. A Cinemateca é um espaço de preservação da história do cinema nacional, né? E para a gente falar de importância de memória, posso citar como exemplos o trabalho que o próprio Martin Scorsese faz nos Estados Unidos, resgatando filmes clássicos, preservando. A Cinemateca Francesa, que é essencial para a história da França, né? E nesse momento de paralisação, as alternativas foram editais estaduais, como em São Paulo PROAC, municipais, como em Santos o Faculte, a Lei Aldir Blanc, que surgiu de uma pressão da comunidade artística cultural, o cinema de guerrilha, que é o cinema independente. Durante a pandemia, muita gente fez filme via celular, patrocínio direto, que no momento de crise econômica é muito difícil, né? Não há tanto no Brasil essa cultura como há, por exemplo, em Hollywood, da empresa querer expor sua marca e pagar diretamente, independente de edital, de isenção de imposto, e campanhas de financiamento coletivo, que acabaram propiciando que alguns filmes saíssem do papel, né? Mas foi um segmento extremamente afetado pela pandemia e que agora tenta retomar suas atividades, né? Uma nova retomada para o cinema nacional. E aqui eu trago o exemplo de um artigo que eu escrevi, né? Que é um país que não valoriza seu cinema, é um país que não se ama, fazendo um jogo, uma ironia com aqueles slogans da ditadura, né? Porque quando a gente fala de patriotismo, a gente fala de valorizar o nosso histórico, a nossa identidade, né? O Brasil é um país de várias identidades, é um país muito diverso, e eu gosto de citar como exemplos os próprios Estados Unidos, né? Que é um país de economia liberal, capitalista, o centro do capitalismo, mas cujo Estado nunca deixou de apoiar e promover o seu cinema. E aí eu faço uma pergunta, né? Você que está aí do outro lado, sem filmes ou séries, viu mais os bastidores, conhece mais os bastidores da Casa Branca, por exemplo, né? E aí tem House of Cards, Designated Survival, Invasão à Casa Branca, que é uma franquia, Mordomo da Casa Branca, no próprio filme dos X-Men, X-Men 2 principalmente, a gente vê aqueles corredores, o salão oval, aqueles seguranças, né, o jardim, todo o cotidiano da Casa Branca, ou você conhece mais o Palácio do Planalto, ou alguma casa, ou algum edifício do poder público brasileiro? A gente tem muito mais acesso e vê detalhes da Casa Branca, né? A cultura da calça jeans, do fast food. Nós aprendemos a palavra xerife, né? Ou a palavra comissário de polícia, né? Sendo que aqui nós chamamos de outro jeito, delegado, secretário de Segurança Pública, né? Tudo isso a gente importou de uma cultura do American Way of Life, estilo de vida americano, porque os Estados Unidos, desde o começo, entendeu que era importante para conseguir movimentar sua economia, ser um país forte economicamente, vender seu estilo de vida mundialmente. Tanto que hoje o cinema hollywoodiano
ele só sobrevive em virtude das bilheterias em outros países. Só a bilheteria interna ou doméstica, a gente costuma falar no meio, não dá conta de custear, pagar os orçamentos gigantescos dos filmes que são feitos lá. Outro exemplo que eu trago é da própria Coreia do Sul, cujo ápice foi a premiação do Parasita no Oscar 2019, não apenas vencendo o Oscar de filme internacional, já não era mais Oscar de filme em língua estrangeira, né, filme internacional, mas também roteiro, direção e filme, batendo filmes dos Estados Unidos, inclusive. E foi um trabalho de longo prazo, feito pela Coreia do Sul, que envolveu cotas de tela, né? Cotas de tela é o Estado dizer para ser de cinema, ó, tantos por cento das suas sessões, dos seus horários, tem que ser de filmes produzidos no país. Investimento no ensino, né, na educação do cinema, fazendo com que jovens talentos fossem estudar cinema em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e quando acabassem os estudos retornassem e produzissem obras audiovisuais na Coreia do Sul, né, que é um país capitalista também, né, o país comunista Coreia do Norte, e a Coreia do Sul hoje consegue exportar sua produção, tanto que quando acessamos Netflix ou outro serviço de streaming, são várias as séries e longas-metragens, são vários também que podemos assistir, os prêmios internacionais são inúmeros, e hoje eles se dão o direito, inclusive, de fazer remake de produção hollywoodiana, né? Se antes Hollywood fazia as versões de filmes asiáticos, do Japão, da Coreia, da China, né? Aqueles filmes de terror como O Chamado, O Grito, Água Negra, etc. Hoje a Coreia do Sul faz remake de produção ocidental. Um exemplo é a série Designated Survival, né? Série americana, com o Kiefer Sutherland, e que ganhou uma versão sul-coreana. E a gente poder se ver na tela, as pessoas poderem se ver representadas é fundamental. Hoje a gente conhece o K-pop, né, que foi exportado pela Coreia do Sul, e além da questão social, questão histórica, né, do povo se sentir representado, há toda uma questão econômica de movimentar aí milhões, seja em reais aqui, em dólares, em euros, na Europa, e gerar empregos. Um filme, quando é feito uma série, ele não movimenta economicamente só os profissionais da indústria em si, mas restaurantes, hotéis, o transporte local, seja de aplicativos, táxi. É fundamental que tenhamos um desenvolvimento mais profundo e intenso na cadeia produtiva audiovisual brasileira. Santos é um celeiro e tem tentado se comportar dessa forma e tem todo o potencial para ser um espaço de produção cada vez maior, tem talentos, tem gente pensante no cinema, no audiovisual, e com essa palestra, com essa conversa, eu queria exemplificar porque o cinema nacional é tão importante, né? Não vai além de uma questão patriótica, né? Uma questão de entendimento da gente enquanto sociedade, de economia, de política social, educativa, né? É uma arte que faz uso de todas as outras artes, da fotografia, da literatura, das artes cênicas, da arquitetura, e da música, e espero ter contribuído para essa reflexão. Aqui eu deixo os meus contatos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e continuemos trilhando esse caminho cultural, refletindo a cultura, no nosso caso aqui o cinema, que é muito importante. Tá bom, gente? Um abraço.